Olá, meus queridos, bom dia. Tudo bom com vocês? Espero que tenham descansado aí nesse tempo, né? Aí no mês de dezembro, e a gente precisa dar sequência aqui agora. Queríamos todos nós estarmos de férias, mas precisamos cumprir aí com a nossa carga horária durante esse mês de janeiro, que com fé em Deus vai passar rápido e vai passar bem também. Aí vocês terão novamente o mês de fevereiro de férias e a gente inicia, na verdade, o ano 2021. Então, pegue o módulo de vocês lá na página 51, e aí nós ainda estamos no módulo 3, né? Demos uma atrasada aí, mas eu acredito que a gente consiga colocá-lo em dias essa semana, e na semana que vem a gente começa o módulo 4 para finalizarmos aí até o dia 30 de janeiro. Então, na aula que nós tivemos aqui na escola, eu falei para vocês a formação de palavras acerca do sufixo, né? Que o sufixo é a parte que vem depois, né, do radical da palavra. E aí, a gente viu os sufixos formados com oso e osa, as palavras com S, né? E o S, entre duas vogais, ele vai ter o som de Z. Então, isso é importante, eu acredito que vocês já sabem desta regra. Então, na leitura, quando eu leio, o som do S entre duas vogais tem o som do Z. E aí nós vimos algumas palavras que derivam, né, de uma outra palavra no modo sufixo. Por exemplo, forma, formoso, formosa, dengo, dengoso e dengosa, charme, charmoso, charmosa, amor, amoroso e amorosa. Então aí, nós fizemos essas atividades aqui, né, em sala de aula, e fomos falando. Depois a gente viu também com o sufixo esa, com Z. Então, observe que com Z, nós não vamos ter aí ESO, por exemplo, né? Nós vamos ter aí ESA, com o sufixo Z. Nós temos esperteza, ligeireza, certeza, pobreza. Aqui embaixo tem uma regra, depois tem aqui também o ISA, mas eu queria que vocês prestassem atenção nesta regra que tem aqui, só tem no meu livro, não tem no de vocês, mas é importante vocês prestarem atenção. O que diz? Ao fazerem descobertas como essa, os alunos percebem que, além do dicionário, observar regularidades entre palavras da mesma família ajuda a esclarecer dúvidas na hora de escrever ortograficamente as palavras. Então, além de você usar o dicionário, você também, quando a gente tem dúvida da escrita daquela palavra, como eu devo escrever essa palavra? De que maneira? É com Z, é com S? Então, eu lembro da formação dela. Ela vem de qual outra palavra? Né? Então, eu lembro da sua origem para eu, então, escrever. O outro recurso é utilizar o dicionário, mas nem sempre nós estamos com o dicionário por perto. Após a resolução da atividade, peço-lhes que expliquem a presença do S e do Z, também na escolha de alguns sufixos, isar, u e isar, isar com S e isar com Z. Comente com os alunos o fato de que, quando a palavra de origem não tem nem S ou Z como economia, família e informática, o sufixo usado deve ser isar. Então, observe que isar com Z, nós vamos utilizar para palavras que já tem na sua origem o Z, certo? E para as palavras que não têm origem no S. Entenderam? Então, observe aqui, por exemplo, acima. Pesquisa já é com S. Pesquisar também. Organização. Então, observe que nós não temos aqui nenhum S, nós temos um Z aqui, então fica organizar. Economia, economizar com Z. Família, familiarizar. Então, as palavras que elas não têm o S ou e nem o Z, quando for, né, utilizado aí o sufixo isar,
deverão ser utilizados com o Z, certo? Então, aí teve essa atividade, né? Nós vamos pular aqui, e aí nós vamos falar das conjunções e da coesão textual. Temos aí um trecho, né? Tivemos um trecho, esse também foi um exercício que nós fizemos em sala, e aí eu vou só retomado aqui rápido para vocês corrigirem o de vocês. Então, nós temos aí o Daniel Munduruku, e o que palavra marca a sequência dos acontecimentos. Então, ele almoçou, ele usa a palavra após. Então, as conjunções, elas têm a função de ligar uma frase à outra. Então, um texto, ele é formado por várias frases. E não são frases soltas. Essas frases, elas precisam ter uma conexão entre elas. Elas precisam ter uma ligação entre elas, certo? Então, essa ligação aí é feita com o quê? Com as conjunções. Como nós vimos aí, a palavra após, certo? Então, no número 3, da página 54, diz: pensei nos jovens do meu povo crescendo em liberdade, mas, olha que ele tem aqui a primeira frase, quando ele diz, pensei nos jovens do meu povo, crescendo em liberdade. Logo em seguida, vem uma outra frase, com muitos problemas nas costas, mas com muitos problemas nas costas. Então, ainda que o povo tenha liberdade, tem também muitos problemas nas costas, trazidos pela cidade, pela ganância, entenderam? Então, esse mas aqui, ele faz a ligação entre as duas frases. O trecho que revela boas coisas que podem ocorrer com o povo. Pensei nos jovens do meu povo crescendo em liberdade. Então, este trecho, ele revela o quê? Coisas que podem ocorrer com o povo. O trecho em que são apresentados os problemas. Com muitos problemas nas costas, problemas trazidos pela cidade e pela ganância. Que palavra une essas ideias contrárias? A palavra mas. Então, a palavra mas une a segunda oração que traz, né, a segunda frase que traz coisas contrárias àquilo que está sendo dito na primeira frase. E aí o mas faz o quê? Faz a ligação entre essas duas frases. Se lêssemos, por exemplo, pensei nos jovens do meu povo crescendo em liberdade, com muitos problemas nas costas, problemas trazidos pela cidade, pela ganância, não soaria o mesmo sentido que o autor ele quer dar ao texto. Entenderam? Então, mas, até para a nossa própria compreensão do texto, do que o autor ele quer dizer, é fundamental. Então, algumas palavras ou expressões da língua portuguesa servem para ligar orações, parágrafos ou outras palavras. Quando fazem isso, elas expressam diferentes ideias de tempo, adição, oposição, alternância, causa, explicação e etc. A essas palavras ou expressões damos o nome de conjunção. Então, as conjunções, elas vão expressar uma ideia. Às vezes, a gente diz que essa ideia que faz a ligação no sentido da própria frase. Então, pode ser um sentido de tempo, de adição. O que é adição? De somar, adicionar, acrescentar. De oposição, algo contrário, né? De alternância, ora isso, ora aquilo, ou. De causa, que é o motivo, por que aconteceu, uma explicação, entre outras. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Eram meus primeiros dias em São Paulo e eu gostava de andar de metrô ou de ônibus. Então, observe que o I acrescenta uma nova ideia. A primeira ideia contida na primeira frase é: eram meus primeiros dias em São Paulo. Aqui a gente tem um enunciado completo, não precisa de um acréscimo de outra frase. Então, eram os meus primeiros dias em São Paulo e eu gostava de andar de metrô ou de ônibus. Então, observe que a segunda frase acrescenta uma nova ideia que não está tão relacionada assim à primeira. É lógico que há um sentido, né? Não podemos também ir colocando coisas sem sentidos.
Aonde é que ele gostava de andar de metrô e de ônibus? Em São Paulo, certo? Então, o I, aqui tem o que? Uma ideia de adição. Eram meus primeiros dias em São Paulo e eu gostava de andar de metrô ou de ônibus. Então, o ou é uma alternância, como ora também indica uma alternância, ora isso, ora aquilo, ou isso, ou aquilo. Então, o ou surge o quê? Uma alternância, uma coisa ou outra. Duas senhoras que me olharam de cima a baixo quando eu entrei no metrô. Então, quando, o tempo, né? Quando é uma palavra que expressa o quê? Expressa o tempo. O momento que ele entra no metrô. Parece, mas eu não tenho tanta certeza assim. Parece, mas eu não tenho tanta certeza assim. Então, observe que o mas dá algo, uma ideia contrária, né? E aí, aqui está dizendo, né, que o mas pode ser substituído pela conjunção também porém, que também marca oposição de ideias. Então, parece, porém, eu não tenho tanta certeza. É importante dizer que mas com a M-A-S é uma conjunção. Mas, tá vendo aqui? Mas é a conjunção. Eu vou para a festa, mas vou chegar atrasado. Mas com I é o quê? É o sinal de adição. Mais com I é a ideia de acréscimo, de juntar. Vou para a festa mais meus amigos. Entenderam? Que seria com, por exemplo. Então, aí, às vezes a gente confunde, escreve, em vez de escrever mas, escreve mais. Mas é a conjunção contrária e mais é a ideia de adição, né? O sinal de adição. Encontre as conjunções no diagrama e em seguida forme frases com elas. As frases, né, ficaram ao contrário, ficaram aí para que cada um fizesse. Certo? Essa parte também aqui, deixa eu verificar se nós fizemos, não. A partir daqui que a gente tem que ir fazendo, certo? Então, na questão 6, aqui acima, nós temos, observe agora o quadro e responda os itens. O indígena pediu ajuda e o homem estava ocupado. Quando o homem estava ocupado, porém o homem estava ocupado. Observe, pessoal, que nós temos duas frases aqui distintas. E para estabelecer a relação entre elas, nós podemos ter vários sentidos diferentes, como, por exemplo, esses três aí das conjunções. O indígena pediu ajuda e o homem estava ocupado. Ou o indígena pediu ajuda quando o homem estava ocupado. O indígena pediu ajuda, porém o homem estava ocupado. Então, observe que a conjunção, ela vai trazer o quê? Outra ideia, ela vai trazer outro sentido ao texto. Então, qual é a relação de sentido de cada uma dessas expressas? Então, a adição, o i, que é a primeira, quando, de tempo, e porém, de oposição. Aqui nós temos um quadro, né? Que aí é importante vocês estudarem este quadro aí bastante. Quando nós temos a relação semântica, que são as conjunções e nem, oposição, que são as conjunções de mas, porém, entretanto, tempo, quando e enquanto, causa, porque, já que, visto que, condição, se e caso e finalidade para e a fim de. Então, são alguns exemplos, não se resume, né? Não são exatamente somente estes exemplos. Aqui são alguns exemplos. Então, aqui na letra A, caso é condição, na letra B, oposição, na letra C, oposição. Aí, na questão de número 9, tinha reescrita para poder ser feita, né? Estabelecendo a relação semântica de oposição à reescrita. Ela gosta muito, dança, espera, é fofo de se ver, porém ainda não chegamos ao ponto de ela pedir produtos
da franquia ou querer ver X coisa em Y momento. Relação semântica de condição. Não acredito que TV, tablet e celular são os vilões. Acho que caso não sejam utilizados em excesso, são benéficos na verdade. Letra C. O número 2 é brasileiro e é um dos desenhos mais lindos que já vi. Não é para crianças muito pequenas, já que sua temática é bem reflexiva. Na relação semântica de causa, nós temos o número 2, também é brasileiro e é um dos desenhos mais lindos que já vi. Não é para crianças muito pequenas, visto que sua temática é bem reflexiva, certo? Então, a gente aqui para na página 57, nós vamos deixar essa produção textual para depois e vamos seguindo aí para a página 60, não é isso? Isso, para a página 60. Aqui na página 60 tem o texto que fala de preposição. Vocês devem ler este texto, certo? Não sei se alguém já adiantou, já fez, talvez alguém já adiantou, já deu para fazer. Depois da leitura do texto, vem aí a sequência de atividades. Vocês devem responder e, sequencialmente, no próximo vídeo, eu faço a correção dessas atividades. Certo? Então, boa leitura e boa atividade para vocês.